realmente esse foi um tema bastante aguardado, mas que acho que teve muito ruído ali durante a apresentação do pacote de gastos do ano passado. Ele foi incluído ali no meio da proposta. Acabou que boa parte do conteúdo dessa reforma do IR já tinha sido antecipada, e ontem, quando foi divulgado ali, veio bem em linha com o que já tinha sido antecipado, né? Então, a reação do mercado foi, eu diria assim, neutra em relação à proposta, porque boa parte dela já era conhecida. Mas, antes de fazer aqui uma, uma avaliação, eu queria falar um pouquinho sobre essa proposta. E aí eu preparei aqui alguns slides que eu gostaria de compartilhar, tá? Então, primeiro, o que a gente tem aqui dessa reforma do IR, tá? Então, são várias coisas importantes, várias informações importantes. Primeiro, nós teremos esse ano ainda uma atualização da tabela do imposto de renda, né? E vai ser especificamente uma atualização apenas naquela faixa de isenção, que é essa faixa aqui que vai hoje até 2.259 e ela passa a ser até 2.428 reais, tá? Então, essa é a única mudança que tem sido feita nos últimos anos, é a atualização dessa faixa de isenção. As demais faixas permanecem iguais, né? E essa atualização, portanto, vai ser feita esse ano. Feito isso, tá? Essa tabela não muda mais, né? Esse é um ponto importante. Essa tabela continua vigente para 2026 em diante, tá? O que vai acontecer, então, em 2026 em diante, para a gente ter ali, de fato, essa isenção aos R$ 5.000? A gente vai ter um desconto, tá? Um desconto que vai ser igual ao valor necessário para zerar o imposto de renda de quem ganha ali até R$ 5.000. Então, por exemplo, fiz aqui uma tabela mostrando como é que vai ser esse desconto para quem ganha R$ 5.000, tá? Que é essa primeira linha aqui. Hoje, com aquela tabela que eu mostrei ali no slide anterior, essa pessoa pagaria, no melhor dos casos, um imposto de R$ 312,89 por mês, tá? Com a mudança que vai ser feita, o imposto a ser pago vai ser zero. Por quê? Porque você vai ter um desconto de 100% sobre o valor do imposto devido, tá? Então, quem ganha ali menos de 5.000 vai ter um desconto igual a 100% do valor devido. Quem ganha mais de 5.000 até 7.000 vai ter descontos parciais sobre o imposto. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 5.500, ao invés de pagar R$ 436,79, vai pagar R$ 109,20, que é um desconto de 75% sobre o valor do imposto devido. E assim vai até chegar à faixa de R$ 7.000. Então, quem ganha R$ 7.000 ou mais, não vai ter mudanças, tá? Então, essa pessoa hoje pagaria o imposto de R$ 850, R$ 849,29, e vai continuar pagando o mesmo valor a partir de 2026. Portanto, a mudança, a reforma que vai ser feita só afeta pessoas que ganham até R$ 7.000, tá? Sendo que quem ganha até 5.000 vai ter um desconto total sobre o valor devido, e quem ganha até 7.000 vai ter um desconto parcial. Quem ganha mais de 7.000 vai continuar pagando da mesma forma como paga hoje, tá? E esse é um ponto importante, porque com essa mudança, tá, o governo restringiu bastante o público que pode se beneficiar da mudança, né, dessa nova dinâmica, né? Então, antes, se a gente pensasse ali que haveria uma mudança da faixa de isenção para R$ 5.000, que afetaria todas as pessoas, né, o impacto seria muito maior, seria ali algo em torno de 100 bilhões. Mas como agora só afeta quem ganha até R$ 7.000 e de forma ali parcial entre 5.000 e 7.000, então o impacto acaba sendo muito menor. A estimativa do governo é de que esse impacto seria algo em torno de 26 bilhões. Na nossa conta, o impacto potencial, considerando o pior caso, chegaria em 35, 36 bilhões. Tá? Então, nós achamos que a conta do governo ainda está um pouquinho otimista, mas, de fato, nós precisamos ver os detalhes ali do projeto de lei para avaliar se, de fato, isso fecha. Por outro lado, tá? E aí tem mudanças importantes também, para você poder fazer a compensação do imposto de renda, né, que é o estabelecimento de uma alíquota mínima para pessoas que têm rendimentos mais elevados. Então, hoje, essas pessoas têm uma alíquota mínima efetiva muito baixa, e aí você começa a estabelecer, então, alguns patamares de alíquota mínima efetiva para
para essas pessoas de renda mais alta. Então, por exemplo, quem ganha hoje 50 mil reais por mês, não vai ter mudança nenhuma, tá? Mas a partir dali de 50.001, 50.002, né, enfim, aqueles primeiros degraus, ele já começa a ter uma tributação adicional. Então, quem ganha 62.500, por exemplo, vai ter uma tributação mínima efetiva de 2,5%. Isso corresponde ao imposto mínimo de R$ 18.075, R$ 18.750, tá? A partir de 100 mil, que seriam aqueles grandes contribuintes, né, os contribuintes mais ricos, a alíquota mínima efetiva fica em 10%, tá? E aí, o pagamento mínimo efetivo chegaria em 120 mil. Então, essa é a forma que o governo encontrou ali para fazer a compensação desses 25 bilhões de custo com a medida do imposto de renda. É fazer essa tributação, a alíquota mínima efetiva para pessoas que ganham mais. Agora, como é que é o cálculo dessa alíquota mínima efetiva? É bastante complexo aqui, eu vou tentar falar rapidamente, tá? Para não dificultar muito aqui a nossa análise, mas a gente vai publicar um relatório sobre isso na sequência. Então, primeiro, tá? A gente tem a definição da alíquota mínima, que é pegando o rendimento total da pessoa, e tirando aqui esses três itens. Ganho de capital, que é quando a pessoa vende ali algum imóvel, a herança, recebimento de herança, né, ou doação em adiantamento, e rendimentos recebidos acumuladamente, que é no caso ali de alguma indenização. Então, com base nisso, tá, eu tenho ali qual que é a minha renda mensal. E aí, se eu me encaixar naqueles níveis ali de mais de 50 mil, aí eu tenho ali uma alíquota mínima efetiva que eu tenho que seguir. Tá? Então, se for mais de 50 mil, para 72 mil é 2,5 e assim vai, tá? Como eu mostrei na tabela anterior. O segundo passo é a definição da base tributária. E aí eu vou pegar o rendimento total que eu tenho e vou tirar títulos e valores imobiliários isentos, tá? E aqui entra aqueles valores imobiliários ali de LCI, LCA, que são isentos. Então, eu retiro isso da base tributária, isso não vai ser tributado, esse é um ponto importante. Eu retiro o valor recebido em caderneta de poupança, recebido de aposentadoria e pensão de moléstia grave e também de indenizações. Então, sobre esses valores aqui, não vai incidir imposto de renda, tá? E a terceira etapa é aplicar ali a alíquota mínima sobre a base tributária e fazer o ajuste caso a empresa pagou dividendos, que eu recebi dividendos, tenha pago o IRPJ se acelere um pouco mais elevado, tá? Feito isso, né, então, o governo arrecadaria com essa medida aqui algo em torno de 25 bilhões também. Só que essa é uma medida que só teria impacto em 2027, né, e o governo precisa compensar em 2026. Então, o que ele fez? Ele fez aqui uma retenção de dividendos e de remessas ao exterior, tá? Uma retenção na fonte. Então, como é que vai se dar essa retenção? Eu recebo, por exemplo, eu suponho ali que eu receba dividendos de 3 empresas diferentes, tá? Então, de uma eu recebo 25 mil, da outra 55 mil e da outra 80 mil. Até 50 mil não vai ter retenção nenhuma, tá? Então, a minha retenção é zero. A partir de 55 mil, eu começo a ter retenção de 10% do valor. Aliás, a partir de 50 mil, eu começo a ter a retenção de 10% do valor do dividendo. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu coloquei 55 mil, uma retenção de 5.500. E assim vai, tá? Então, no final, tudo que ultrapassar 50 mil, né, que eu receber dividendo de cada empresa que for acima de 50 mil, vai ter uma retenção de 10%. Com isso, tá, o governo espera fechar a conta, né? Então, 25 bilhões, 26 bilhões de custo de um lado, 26 bilhões de custo de outro. Tem ainda aí a tributação de dividendos enviados ao exterior, que deve dar um valor adicional, que é um ponto que está dando bastante controvérsia, que pode ter efeitos negativos sobre o investimento estrangeiro, mas que também está nessa proposta aqui, né? E nesse caso, essa retenção é sobre todo o valor que é enviado ao exterior. Muito obrigado, Thiago. Thiago, e rapidamente aqui, eu já ia te perguntar, mas o Igor até se antecipou aqui a mim. No final do dia, você passou brevemente por isso. Como é que ficaram, então, de novo, gente, pelo menos na proposta, né? A gente tem que aguardar para ver se ela vai ser alterada agora na tramitação. Mas pelo menos na proposta apresentada ontem, como é que ficou a questão da tributação de dividendos, principalmente, aí pensando no mercado de ações, e também a questão das LCIs, LCAs, debêntures, FIIs, FIAGROS. Como é que ficou nessa proposta do governo, Thiago?
Gava, importantíssimo, tá? LCI e LCA, instrumentos isentos, não serão tributados nessa proposta. Tá? Então, isso é importante, né? Isso era um ponto ali de bastante controvérsia, bastante discussão, e no final o governo resolveu não tributar esses instrumentos. Agora, quanto aos dividendos, aqui segue um racional um pouco diferente, tá? É aquilo que eu falei, se você recebe mais de 50 mil reais de dividendos de uma empresa, você vai ser tributado na fonte a 10%, tá? Se chegar no ajuste no ano seguinte e a sua alíquota mínima ficar acima, a sua alíquota efetiva ficar acima da mínima, você recebe uma restituição do dividendo que você pagou a mais, tá? Então, de fato, o dividendo vai ser sim tributado quando ele ultrapassar no recebimento 50 mil reais, então ele vai ser tributado na fonte, e no ano seguinte ele vai ser tributado ou restituído, tá? Se a sua alíquota efetiva ficar abaixo ou acima da alíquota mínima efetiva estabelecida. Então, de fato, sim, teremos uma tributação sobre dividendos, ainda que de forma indireta.